mas temos agora uma presença encantadora e ilustre nesse programa. Zuzu, você que está todo meninão, super todo meninão, pimpão, você poderia apresentá-la pra gente? A segunda pauta aqui, eu vou ler até com calma. Ela é comentarista do Morning Show, foi candidata a vereadora pelo Partido Novo e fala de política de forma descomplicada. É o Afa Kadri. Uma salva de palmas para ela que está aqui. Destaque da programação, Emiliano. Obrigado. Imagina, oi. Como é que está o Morning? Ótimo, Sucesso, tá indo super bem. tem aquelas brigas lá, tinha muita briga. Eu sou a que mais brigo hoje no Sério? Morning, né? Porque a gente tem, enfim, as pessoas que têm uns comentários que, na minha visão, são mais centro-esquerda. Canhoteiros do Abaeté. Canhoteiro disfarçado. O L embaixo da mesa. Muitos. E aí... teve aqui, nesta empresa, teve gente que foi na Paulista. Olha comemorar. Olha que beleza. Foi comemorar no domingo. Eu não sou X9. Eu aprendi lá na Vila. X9, porra. Na Vila Belmiro. Eu gosto da Vila porque a Vila é um negócio que você não pode ser cagueta nem X9. Exatamente. Então isso é uma coisa que eu jamais vou contar. Talarico X9. Talarico X9 não é uma coisa que não pode ser. Mas que tem. E você tá lá sozinha. Tô lá sozinha Sapatênis hoje. ali, ó. Sambando. Sambando em cima do Tocando de peito. Um beijo pro Paulo. Em cima do Moro. Mas ele precisa, né, fazer isso, porque senão certo. sai de um controle ali. Hoje Do a que, gente Du? teve umas discussões bem acirradas. Qual foi? Sério? Ah, sério, porque eles ficam com essa historinha aí de que agora o Lula trouxe dinheiro pra Amazônia. Sim, o lá Lula do trouxe dinheiro Biden. pra Amazônia e não sei mais o quê. Só que a gente precisa entender que hoje a Amazônia apresenta o pior IDH do Brasil. Certíssimo. Então não adianta nada ficar trazendo dinheiro pra agradar a Greta, o Leonardo DiCaprio e não fazer o que deve ser feito lá, né? Que é desenvolver aquela Sim. região. Então, aí eles ficam com essa história ESG, aqueles Faria Lulers, né? Ficam com a história, é o ESG, é a economia verde, nada anda. Mas sabe que o Lula nos discursos, ele fala muito, a gente tem que falar da nossa narrativa. E é um discurso que ele é bonito, que às vezes Você até... também cai nessa, né? Você não deixou eu o cara não complementar, aprende. Vovô. Calma lá. Puta, o cara não aprende. 100 anos ele... Oh, que bonito. Já sabemos Vamos lá. quem fez o L de Primeira coisa, daqui. é péssimo. Você não aprende. Você não deixou ter a linha de raciocínio. Então termina. Vai lá. O discurso é Termina. lindo e a entrega é uma porcaria. E tem um canavial de otário no país E não cai nessa conversa. Não tem muita gente. Principalmente os jovens, né? E eu falo por mim mesma. Eu vou fazer 26 anos agora, essa semana. Eu sou super jovem ainda. E eu fui convidada a me retirar de uma universidade porque eu postei uma foto com o Bolsonaro. Mentira. Então, assim, é verdade. Então, assim, a gente tem agora, né, os nossos jovens que eles acreditam no discurso. Por quê, Emílio? Porque eles nunca viveram um governo Lula. Ou não estudaram a fundo isso. Então eles acreditam esse discursinho bonitinho dele, é o amor, vovô? é a Janja, e não é isso, galera. E assim, a gente sai da escola hoje... Entendeu Você precisa sair de casa, bonitão. velho? Por quê? A vida não é o Netflix, você tem que ir lá no bar. Netflix? Você tem que ir no barzinho. Sei que Você é. tem que... Não é, não é ofender o verdade? velho, não. Não é isso. Olha a Mauri Não é aí, porque ó. o cara tá ultrapassado. Exatamente. que você vem aqui, Não fala assim do lindo. Não fala assim. Não vem ofender o nosso velho. Não, mas é justamente isso. Aí está tudo idoso. Ó, agora você pegou o Calbi, Agora o Calbi o Calbi ficou nervoso, porra. Calma. Mas é justamente Calbi já isso. vai pro E ela Instagram. sofre, ela tá lá no meio da molecada. Não, e a gente sai da escola hoje e não sabe o que é economia, entendeu? Aí chega o Lula agora atacando o Banco Central. Olha a foto aí, ó, que me fez. Aí, ó. Olha Tá lá que certo. beleza. Até ameaça de morte eu recebi. Eu lembro, Sério? eu lembro dessa Sério? foto. Tive que ir aqui na delegacia umas 4 vezes. Foram até a porta de casa. Que isso? O cara foi até meu escritório com uma faca. Então, Caramba. assim, essa é a turminha, né? Do amor da venceu. paz do amor, É, o exato. amor venceu. Mas eles não estão abertos a escutar outra visão. E aí fica difícil mesmo. Rafa, Então, mas você- você tem uma carreira grande, pelo menos eu pesquisei na internet, não sei o que é verdade ou não, e aí você já me corrige. Você parece que já foi filiado a algum partido de esquerda, ou você tem parentes que são
dirigente de partido de esquerda. Depois você acha que você trabalhou com o Dória. Depois você chegou a ser candidato, não sei se nessa ordem, a vereadora. Eu nunca fui filiada a nenhum partido de esquerda. Mas você defendia, talvez, ideias de esquerda? Não, nunca. Fake É que assim, news. quando eu tinha 14 anos de idade, o que é normal, a gente aprende que o Getúlio Vargas, ele foi maravilhoso pro Brasil, que o Lula é o pai dos pobres. Então a gente acredita nisso. Eu acreditei nessa história, até que eu fui apresentada ao liberalismo e à direita e eu passei a defender essas ideias. Na sua vida adulta, você já Minha vida adulta é outra história. E aí você chegou a trabalhar com o Dória e você chegou a concorrer para vereador, teve 5 mil votos. Eu fui filiada ao Partido Novo, não, tá mais só novo. mais, Entendi. não. Eu fui filiada ao Partido Novo, saí candidata a vereadora por eles naquela chapa polêmica, não sei se vocês lembram. Chapa do... Qual chapa? A de Chapa 2020. Do... Com Porra. o Felipe Amoedo. Sabará. Ah, o Sabará. Olha, Chapa aí é Canque. sacanagem vocês colocarem. Ó. Ah, no Novo, eu fui candidata a vereadora por eles. E aí foi muito difícil eu me sustentar ali dentro do Novo, porque na época o Amoedo, né, com aquela visão ditadora dele, que ele fala que ele é liberal e não é liberal porcaria nenhuma. Chapolin. Ele começou a causar porque eu ia até as favelas, porque eu postava foto com o Bolsonaro, e aí ele começou a reclamar, falar que eu tinha uma visão que não era muito alinhada aos princípios do Novo. Me mandaram para o Conselho de Ética, mas aí eu terminei a minha campanha e foi isso. Tive quase 6 mil votos, agradeço aí a quem votou em mim. Ah, mas eu acho E foi legal. isso. Eu acho legal quem entra na política. Se interessa O cara- de verdade. né? Dá pra ver realmente, que é. eu acho bacana, porque é um negócio que a gente tem que ter esse incentivo, né? Eu, por exemplo, eu não tenho assim nenhum apreço pela política. Eu acho que é muito difícil. Mulher principalmente, né? Porque é um ambiente muito... Com certeza. É um ambiente briguento, né? Um ambiente, ainda mais Pesado. nesses momentos que a gente está vivendo, né? De polarizado. Um quer matar o outro, um quer xinga o Foi outro. ameaçada, né? Mas Mas você Mas eu acho pretende que é- tentar de novo ou não? Não, agora não. Não agora por eu agora. quero esperar um pouco, porque quando eu me candidatei foi muito traumático, assim, porque eu peguei o Partido Novo quando estava em decadência. E aí começou essa discussão, o partido ele começou a rachar, né? Porque tinham aquelas pessoas que entenderam que a gente tinha que ir para um lado mais de direita mesmo, porque tinha esse risco do Lula, e tinha aquelas que esquerdaram total. Amoedo, por exemplo. Ah, muito elitizado. E você trabalhou com o Não. Dória na prefeitura? O problema Trabalhei. desses O caras, que você esses fazia com caras... ele? Eu trabalhei na conversa. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Com lá. o Sabará. Com o Sabará. E eu atuava na parte de refugiados venezuelanos. Ó, então, importante. assim, eu convivi com esses venezuelanos que estavam vindo de uma Venezuela destruída até aqui para buscar uma nova vida. Aqui para São Paulo. Aqui, exato. E buscavam uma nova vida, um emprego, um lar. As pessoas, elas chegavam morrendo de fome, às vezes, porque não tinham o que comer. Elas caminhavam, sei lá, 36 horas Meu Deus. para atravessar essa fronteira. Chegavam com machucado, doença. Então, eu estive à frente disso, com essas pessoas. E que hoje a gente vê uma esquerda e alguns jovens que romantizam o que é a Venezuela, o que é Cuba. Então, assim, é muito triste, porque essas pessoas não estão ali fugindo, inclusive. atuando. Exato. 6 milhões picaram a mula. 6 milhões. milhas. Aí Uma chega das aqui, o Lula maiores ganha. crises E aqui- humanitárias pra do cá mundo. Pra cá veio menos gente. Os caras preferem Colômbia, tal, que Sim. fala mais tem o idioma, Espanhol, né? sim. Do que aqui pro Brasil. Aqui é só um pouquinho que veio pra cá. é mais 6 mais milhas difícil. picaram a mula. É porque tava muito bom, né? E um dado interessante é que eles migravam muito para Roraima, né? Sim. Por aí. E lá, o Bolsonaro, ele foi eleito. O Pazuzu era o cara É muito lá. engraçado isso, porque as pessoas viram o que é essa realidade e entenderam. A gente não quer que isso aconteça aqui. Sim. Mas, infelizmente, né, a gente teve Aí, ó. essa eleição do Lula. Você falou dos jovens e Não, mas o Brasil só trinca.
Só... O Brasil trinca, isso é mas não verdade. quebra. É isso aí. É que nem o Santos. Entendi. É isso aí. O Santos não cai pra Série eu B. não sei enverga. não, Só namora, Emílio. Só enverga. Namora de longe. Enverga, Eu mas não sei quebra. agora, a situação que a Não. gente vem enfrentando. A situação ela é periclitante. Isso. É uma Ó, falou situação bonito. Bem periclitante. Então, você tava falando mas dos trinca. jovens. Porra, aguentou Dilma, cara. É, Vamos lá. então. Só precisa ver como Pegou- é que agora. Mais ou menos, né? Ela foi impeachmentada Não, aí. Pegou Lula e Dilma. É, a Pegou gente oito. aguentou. Pegou 8 de Lula, pegou Fernando Henrique. Pegou a turma. Centro-esquerda. É, uma turma. Há 30 anos aí com a 30 turma. anos, pô. Sim. Break, Dede, agora você quer. Agora que o Você papo tá escolhe bom. a hora. Agora que esquentou, é, né? agora que o papo tá bom, ó, eu vou passar o Instagram Aí sim. da Wafa Kadri, Eu não uso esse TikTok. Não fala TikTok porque eu não uso. que é só Instagram. Põe o Instagram É. dela aí, ó. Ó, o Wafa Kadri é o Instagram dela. Você pode acompanhar ela aqui na programação da Jovem Pan. Ela está no Morning Show. Só no Morning? Não estão te explorando ainda? Ainda não. Daqui a pouco vão colocar você em todos Linha os de frente, programas. linha de Amanhã tá no frente. Pingos. Uhul! Pingos. Ó, pergunta pro Sammy lá, o Samito. Ah, eu O Sam tô tá aqui. corrigindo prova Eu era já. Então jovem. você entra pra você acompanhar a nossa companheira aqui da Jovem Pan, muito simpática. Nossa companheira. Tem 26 anos, já tá aqui debatendo lá com o pessoal lá do Morning, com o Sapatênis, com Alexandre Borges. o Borges. Holiday. O Holiday. Não, o Holiday Ele também. saiu. o- Holiday participações. saiu. Saiu é fora? verdade. o Ele Holiday. precisa cuidar da Câmara, né, gente? Ele é vereador. Agora ele- É. Então eu vou fazer um break rapidinho. Você já pode seguir aí nas redes sociais. A gente volta já já aqui na programação da Rádio Jovem Pan. Boa. Tom. Pois não, Zuzu. Emílio, ontem o Cunha esteve aqui. Desculpa, Quem? você quer fazer a O pergunta? Cunha? Posso fazer, Mas Zuzu? rapidamente. Não, só pra é- falar do Cunha, desculpa. Só Não, é que eu ia. Não, vai você lá. vai fazer? Ah, imagina. Vai, Não, vai. então eu vou continuar o assunto lá. que ela tá falando dos jovens. Eu queria saber por que você acha que os jovens eles têm essa tendência a ir mais pro progressismo? Porque é a questão do jovem ter mais uma mentalidade revolucionária, de ser contra as questões de ser revolucionário. Por que você acha que o jovem, mesmo tendo toda essa gama de informação que a gente tem na internet, de que acontece lá aqui nos países, principalmente da América Latina, lá na Venezuela, o que tá acontecendo em Nicarágua, porque mesmo sabendo disso, Cuba, que é mais clássico, porque mesmo ele sabendo isso, ele tendo essa informação, ele segue o caminho do progressismo. Hoje eu não vejo jovem como era antigamente, nessa coisa revolucionária, rebelde de ir até as ruas, porque os jovens não vão mais até as ruas igual antigamente. Quando você vê as pessoas que vão às ruas hoje, são pessoas mais velhas e que vêm dessa era. Mas o que eu acho, hoje a gente tem uma agenda cultural que avança muito rápido e principalmente em escolas, né? E não só as escolas, mas se a gente pegar os filmes hoje em dia, a música, os artistas que a gente dá esse destaque, é uma galera que é lacração pura e que muitas vezes eles não vão a fundo em dados, evidências e o que realmente o Brasil precisa, né? Hoje a gente vê o nosso país virou um paraíso do politicamente correto. Porque você é obrigado a seguir uma certa agenda. E aí o que eu vejo, tem muitos jovens às vezes que têm medo de expor opinião ou uma ideia porque não querem sofrer aquele represália do grupo. Aceitação Exato. também, né? E eu vi que isso aconteceu muito comigo, porque quando eu comecei a militar, enfim, a fazer o meu trabalho, eu enfrentei isso, porque, Wafa, você é mulher, a sua família é de ascendência árabe, você não pode militar para uma agenda de direita, você é de esquerda. E não é assim, entendeu? A gente precisa ter outra visão e entender que o que o Brasil precisa hoje é de emprego, é de renda, é de um plano econômico que até agora o Lula não apresentou. E nem vai. E os nossos jovens não, eles estão preocupados em implementar o TODES em escola, entendeu? Então eu acho que esse é um grande problema. Mas isso é um nicho, né? É um nicho, mas é triste, porque, por exemplo, quando você está em uma universidade e você pega o plano que eles vão dar em um semestre, você começa a ver quem são os autores, quais são os livros. Muitas vezes são autores e livros que estão inclinados mais à esquerda. Eu tive um semestre inteiro na universidade que eu estudava, que eu tive que ler todos os livros do Marx. E eu li. Eu li todos, eu tive que fazer prova. Mas eles romantizam isso, porque quando você está em uma universidade
particular custa aproximadamente R$5.000 o mês, né? E quem tá lá é porque pode estar lá. É porque pode não trabalhar e estudar e tal. Então essas pessoas ficam muito numa esfera ideológica, teórica e não vão a fundo, né, no trabalho mesmo. Eu tive a sorte de começar a trabalhar com 16 anos de idade, então eu vi mesmo o que é a máquina pública. Essas pessoas não, elas estão naquele mundo, a militância, o Lula que vai vir salvar as pessoas, e não é bem assim. Então, mas esse esquema do Lula funciona, principalmente fora do Brasil. Funciona. Se você olha, o Eymar falou, não, agora o Brasil está bem, tem o Lula, tem os índios dançando lá. Dialogando com o mundo lá na Casa Branca. O Cocar, parece o Village People. Você olha lá, sabe, lembra do Village People? Tem as danças. A imagem é legal. Agora tá tudo resolvido, não sei o quê. Mas é a imagem bonita. do Brasil. É a imagem bonita. Cara, mas vende isso aí bem. chama-se marketing. Sim, exatamente. Mas o Brasil... Isso aí chama-se... Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que a culpa é dos próprios partidos do momento que a gente está vivendo. Porque, se querendo ou não, esses caras aí, os populistas hoje em dia, eles falam pro trabalhador. Ele chega, ele fala diretamente. A gente sabe que é uma conversinha que não vai para lugar nenhum, mas é um cara que fala, porque você pegar os partidos, não tô falando só do Brasil, não, tô falando da Europa, Partido Trabalhador da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Você pegar lá, nunca falaram pro trabalhador, e o trabalhador perdendo emprego, perdendo renda, vendo essa porra dessa inteligência artificial falando lá, o cara chega pra ele e fala, não, você vai ter que trabalhar mais 3 anos. Aí aparece um cara e fala, não, eu vou resolver o problema de vocês. Aumentar o salário mínimo. Eu vou aumentar o salário de vocês. R$18. Deixa que eu resolvo, porque os partidos não resolveram. Não dá nem pra comprar pequeno. Então aparecem esses caras, essas pautas que a gente fala, o cara não vai... O Lula ofereceu picanha e cerveja. E não dá pra comprar. Metaforicamente dele, se for uma picanha... Mas sedutor, né? É, claro. Mas isso é culpa da própria política, que não resolveu esse problema. Fica anos e anos e não resolve. Aparece esse cara falando um discursinho fácil, bonito, entrando com os caras. Opa, é aqui que eu vou. O próprio Lula voltar com o Bolsonaro, o genocida lá, com as coisas do Bolsonaro, porque aquilo pegou. Sim. Pegou pra caramba. Pegou aquilo. Vai fazer o quê? Mas é uma questão também que a gente tem que saber que o Brasil e os países da América Latina acreditam muito em Estado. Então, eles acreditam que o Estado ele tem que ser a mãe provedora de tudo e de todos. Se a gente for analisar, o Brasil não é um país esquerdista. Não é que a gente acredita na esquerda, não é que as pessoas querem que libere maconha, que libere aborto, porque se fosse isso, o Lula ia tá falando isso. E ele não faz, ele foi muito inteligente nessa. Ele entendeu que o brasileiro gosta de um Estado inchado. E foi nisso que ele atuou. Sabe? E o brasileiro gosta de privilégio, gosta de pegar uma bolsa. Mas é exatamente isso. Privilégio. É a bolsa, a picanha, a bolsa não sei o que, a cota não sei o que lá. E aí ele teve essa visão que o Bolsonaro, infelizmente, ele não conseguiu mostrar isso de uma forma para que o pobre entendesse que com ele a economia está muito melhor. E não adianta falar que não, né? Porque vem a galera que fala que não fez o L. A economia ia estar melhor agora. Por quê? A gente tem que lembrar que ele implementou o Pix, que ajudou muito, principalmente a classe mais baixa. Ele conseguiu mostrar que existiam muitos trabalhadores invisíveis e eles deram voz a essa galera. Ele conseguiu tornar que você abrisse uma empresa em menos de 24 horas, uma MEI. E hoje a gente não vai mais ter isso. A gente deu uma modernizada. Sim. Desburocratizou, né? Modernizou e facilitou muito. Só que é muito difícil também você chegar nas classes que estão mais afastadas, que são classes mais baixas mesmo, com esse discurso, porque elas não entendem que às vezes a gente tem que tomar um remédio mais amargo para curar uma doença grave. Então, mas o Bolsonaro também ia pegar uma bucha agora, né?
Porque ele ia pegar o mesmo pepino dos Ia Lula. pegar uma bucha, mas eu entendo que o Paulo Guedes, ele ia conseguir administrar isso muito melhor que o Haddad. Ia O ter um Haddad plano. caiu Não, lá. ia ter uma Haddad fez proposta. curso. Paraquedas. Pelo menos Não, uma é que o proposta. Haddad Vai fez ter um um curso. 2 Não, é que meses. não dá pra comparar o Paulo Guedes e o Jaiminho. Pelo amor de Não Deus. tem Esquece. como. Fez um curso, Não, pô, o que de 2 acontece meses. é o seguinte: o Bolsonaro, ele tinha Tem dó. ele tinha, o estado dele era mais enxuto. Ele estava economizando, e ficou 2 anos sem pagar os funcionários, né, também. Ficou não sem pagar, congelada. Congelou o salário e tal. Que foi uma espécie de segurar administrativamente. Um dos problemas que em economia é o seguinte: todo mundo quer reajuste pela inflação. Só que muitos campos do funcionalismo público, principalmente, se o país não cresce e a inflação foi 10%, você não pode aumentar em 10%. Então, Paulo Guedes fez uma política olhando os mais pobres. Acredito que foi uma política assim mais de esquerda, mas ele não foi maluco de descuidar das contas públicas. O grande perigo do problema do Lula PT é querer Quer descompensar, né? Não, o Exato. problema do PT é colocar a companheirada. Que é A assim, carreta Mercado, furacão. a carreta furacão. Traz a carreta, não Porque- tem nome técnico, muita só gente, traz a muita companheirada. A muito Dilma brother. com um salário de 300 mil agora, 290, né? 290. 290. Olha lá, a carreta Porque não furacão. cabe a carreta, não dá certo a carreta furacão na atual. Não, Lógico que não não dá, dá. porque o que a gente repara desse governo agora, infelizmente, é que ele não desceu do palanque dele, né? E todo dia ele tá lá atacando Bolsonaro, atacando não, esquece, sei né? quem, e não olha pra frente, porque ele sabe que ele não assumiu o mesmo Brasil que ele tinha assumido lá atrás. Agora é um novo Brasil. Por mais difícil que esteja, hoje a nossa cabeça entende que o povo, os jovens, né? A gente tá mais atento ao que eles estão fazendo lá. A gente cobra mais isso. A gente tem Instagram. Rede social a gente pra tem, filmar a alguém. gente tem Twitter. Então, assim, ele não pode sentar lá e achar que ele tem aquele Brasil de antes, porque ele não tem. Ele não Então, tem mais isso. Por isso que quer controlar as Exatamente redes. sobre esse assunto, o Cunha veio aqui e ele citou que a política, vários políticos falam isso, que é uma nuvem, que passa, né? E o Dória, que você trabalhou com o Dória, qual foi o erro do cálculo político dele na sua visão? Porque ele sumiu da política. Obviamente que vê... Calma. Que bom. Por quê? Com esse mesmo discurso. Que ele roubava a pauta. Era a pandemia, ele ia salvar vidas. Importante. Atacava o Bolsonaro. Né? Essa foto é maravilhosa. Essa é na Dória. pandemia. É, mas você vê que o político, o próprio Era Amoedo, a antes de pandemia. você entrar, Olha lá. ele tinha, meu, pô, Esse era ele da coletiva. chorava. Na coletiva ele dava colocava- uma chorada e ia tomar banho. Mas antigamente, esse discurso do partido pegava a turma, né? Por que ele sumiu? Não, mas ele, então, antigamente pegava, né? O PSDB, ele sempre tinha esse discurso. Não, antigamente não tinha essa exposição. Hoje Então, é Acho que difícil. o problema do Dória não é nem só o Dória, né? Mas é o PSDB no geral. Eles não souberam aproveitar a principal pauta deles, que é o Plano Real. Os tucanos foram querer abraçar uma bandeira de anticorrupção, sendo que tem um monte de ladrão ali dentro, né? Desculpa, mas é verdade. E eles não souberam aproveitar essa pauta. O problema do Dória, eu acho ele um cara extremamente capaz, isso a gente não pode falar que ele não é. Importante. Ele entregou uma boa prefeitura, ele tinha ótimos projetos como governador. A questão dele é que ele não soube entender o momento em que ele se encontrava. Ele quis porque quis emplacar como se ele fosse uma terceira via, e Atropelou, a gente sabe ele atropelou. que a terceira via não ia existir nessa eleição. existe. Gente, era direita ou esquerda. Não tinha como. E aí ele quis comprar essa briga, achou que ele ia sair como grande herói, e não foi o que aconteceu. Ele quebrou a cara. Teve ansiedade. Saiu como traidor, né? Muito. Ele foi muito ansioso. Ele podia ter esperado. A demanda é populista, bicho. E tem a nova direita. Mas vai a ficar. questão é Vocês que não não é venham só com um ele. sapatênis. Tem a nova direita. Já tem o Não. candidato dele. Hã? Tem a nova direita. É, A esquece. questão é que não é Siqueirinha só ele, 2026. né? Você Demanda. pega alguns grupos liberais também esquerdaram, porque falaram, não, o Bolsonaro, ele vai acabar com o país e tal. Então eles entregaram de bandeja essa eleição pro Lula, não ajudaram essa direita e eles continuam não ajudando ainda. Então, assim, é Mas a elite difícil. rastaquera, né? A elite rastaquera é terrível. E agora- a elite e agora- rastaquera, ela corneta e vai pra Miami. Exatamente. Agora a pergunta é, pra onde Isso que é vai a pior a direita? que tem essa. Pra onde que vai a direita? Porque o que eu sempre venho falando aqui com a turma é que sempre tem os grupinhos que quer ser
mais direita do que uma direita. Grande momento. A direita limpinha, a direita... Direita pura, né? Exatamente. Pra onde que vai agora a direita? Porque a burburinha aí, o velho falou já que o Bolsonaro inelegível. já era. Sim. Esquece, já era. O caminho que nós vai Mas agora. é engraçado, Bolsonaro né? já era. A gente tem um Lula que foi condenado em 3 instâncias Exatamente. e liberaram ele. Mas esquece. Pode ir lá. Passado Lula. já amor foi. venceu. A Dilma impeachmentada pode ir lá. Esquece. Amor esquece. venceu, pô. O amor venceu. O esquece. amor- Esquece a enxadinha. A pagar as inchada é vacas. agora. Pra que lado Mas vai a direita assim, agora? Bolsonaro esquece. Sim. Bolsonaro esquece. Pisou no aeroporto. mas a gente precisa usar essa força que ele tem ainda, Emílio. Porque assim, ele consegue convocar massas e massas. Sim. Nenhum líder hoje faz isso. Desculpa, mas nenhum faz Nem o isso. Lula. Nem o Lula. Mas muito E menos. a gente precisa entender esse momento político e precisa agregar gente e pessoas de direita que sejam sensatas e que consigam olhar a longo prazo com uma estratégia. Então, esses líderes aí que aparecem agora, né, que é Tarcísio, Sim. Tereza Cristina, Zema. Moro, É verdade. o Zema, Eduardo Leite, a gente precisa unir todas essas pessoas em prol de uma liderança que venha assumir em 2026 com a ajuda do Bolsonaro. Mas não é Sem difícil, ele, não, a mas gente não todo mundo consegue fazer. Todo mundo Não tem busca muita vaidade, protagonismo, exato. Como que Então, faz é isso esse aí? que é o problema, né? A política, ela tem muito ego. Então, eu não quero brilhar mais que o fulano. Só que a direita precisa entender que a esquerda, ela faz isso. Exato. Você vê, o Boulos, ele baixa a cabeça pro Lula. Exato. A Glaze baixa a cabeça Mas é pro Lula. cartilha, porra. Segue o E a líder. Você esquerda já foi muito- canhoteirinha. É cartilha, porra. E Os caras lêem a exato, cartilha mas e assim, repetem. a esquerda, Claro, segue o a líder. esquerda ela é muito inteligente porque eles entenderam o quê? Vamos apostar todas as nossas fichas em um cara só. A direita não. A direita Todo quer mundo quer ser lançar mais, todo mundo precisa aparecer e aí não vai, não Exatamente. flui. Você acha que esse foi o motivo do Bolsonaro perder? Assim, que de fato ele tem um apoio popular, a gente vê isso. O que você acha que aconteceu para ele perder a eleição? Esse foi um fator importante porque lá atrás, quando ele estava tentando driblar toda a bucha que chegou até ele num momento de pandemia, aconteceu que essas pessoas que eram antigas aliadas dele começaram a pular fora. Eu acho que isso foi um fator. Também tem o fator de que ele às vezes não escutou alguns assessores dele. Então, Bolsonaro, não fala tal coisa. Não faça isso, escute fulano, escute cicrano. Ele acabou não escutando às vezes. Então, acho que isso prejudicou muito a reeleição dele. Muito bem. Certo. O que foi, Sam? O que você tá Você olhou, você não... Hã? Eu estou pensando aqui. Do quê? É porque o Sami, ele tem ele tem um... Psicopata, ele tem um Não, gênio não da é isso. psicopatia. Não, é que os caras Porque eu sempre Se você escuto as pensar- pessoas falando que ele fez o L embaixo da mesa. Fez, Aí eu já vim aqui com o pé atrás. Ele é Eu falei, Ele é 30, certeza que mas o é Sam... Amoedo. Ele levanta Ele a mão é e fala que era uma poetista. arminha. Eu vou falar. Aí nunca... eu falei, eu vim pra cá com medo já dele. Não precisa. Ele preparou eu, na o dossiê. verdade, nunca votei no PT na minha vida, não só nessa eleição. Eu tenho uma visão mais liberal que a do Bolsonaro, inclusive para a economia, mas entre opções não perfeitas, a gente sempre escolhe uma. Além disso, eu tenho o Siqueirinha, que é meu homem na... Siqueirinha. meu homem na Lesp. Então o Siqueirinha é do A Novo. Lesp ninguém faz nada. Vamos ser honestos. Mas temos o Siqueirinha A lá. Lesp ninguém faz nada, Ninguém tinha faz que nada. cortar pela metade os caras A da Lesp, Lesp. mas a Lesp pode fechar que não Eu- vai. o pessoal fala que eu sou Não, do Novo, Só não. tinha lá, a Lesp funcionava quando tinha os velhos lá fazendo os Zezé. Mas se perguntar assim, nada, eu Lesp. gosto das ideias do Novo, acho que o partido teve problema, se perdeu, assim, então eu não posso me culpa considerar. do Nunca Chapolin. fui filiado a partido nenhum. Eu, na verdade, sou Os quase. partidos nunca fizeram nada Então. novo. Mas eu gosto da PSDB, mas eu gosto da Partido ideia, Noivo. Eu gosto da PL. ideia do liberal noivo. mais raiz, assim. Tem que pegar, sabe o quê? Tem que saber mexer no esgoto. Isso, na tem que descer. fossa. E no Exato. computador. Não ter Descer na nojo. fossa. Não pode ter nojinho. Esse João liberal trabalhou. Tem que raiz... saber trocar o sifão. esse liberal Eles não raiz... sabem Só me liga pra trocar Porto sifão. Seguro. Sabem. Se falar, quebrou o sifão, ele falou, o que é um sifão? O que é sifão, bem? né? O que é um mas sifão? Ele só conhece bem? o cifrão. Mas Chama eu- o sifrão. mas eu Sabe conheço, trocar um mas eu sifão. conheço a literatura econômica. Não, não eu vem com conheço... literatura. Ele fica com o livro, tem que Escreve ver o livro. manual. Ele conhece o Escreve livro. cifrão só. É Mas- que esse liberal puro hoje não sabe de
dialogar com o pobre. Sim, mas eu Eles não... não sabem falar com o pobre. Eles Mas eu ficam não lá sou falando político, com eu não tenho Faria que dialogar Ali, com ninguém. com Faria Limer e tudo mais, e não conseguem chegar na ponta que é o que realmente concordo, importa. mas eu nunca iria para política porque eu tenho noção das minhas limitações. Exato. Agora, eu sou a favor de olhar o que deu certo no mundo, o que deu errado e a gente tentar achar os melhores modelos. O problema que a gente vive no Brasil é um negacionismo científico em economia. A gente tenta implementar coisas que não funcionaram em lugares nenhum no mundo. Mas no mundo inteiro tá assim. Então, mas é um negacionismo. Não acha que isso é privilégio do Brasil? Não é não. É só nós. sei, O mundo inteiro tá eu assim. concordo, mas uma O coisa mundo é você, inteiro mas uma coisa é você ser a Alemanha, você ser os Estados Unidos, que é um país extremamente rico, e poder fazer suas barberagens. O Outra problema coisa é é um que país o Brasil pobre. fica importando as políticas nada a ver de Estados Unidos e Europa, que é, por exemplo, a linguagem neutra. Exato. Sim, E aí a Europa e os Estados Unidos, que não são burros nem nada, vê que o brasileiro é alienado, aí fica usando esse discurso, aí vem, doa umas migalhas aqui, falam, cuidem da Amazônia. Cuida da girafa. Entendeu? Fiquem aí, cuidem As girafas da disso Amazônia. e calem a boca. Aí o Brasil fica muito atrás. Porque a gente não avança em pautas que a gente precisa avançar hoje. Exato. Que é economia, Sim, né? e que a gente Só não saber nada. trocar o sifão. Eu vou trazer um técnico Eu vou de sifão fazer, aqui, ó. e vocês precisam aprender A trocar o Chave cifrão. inglesa. Ele não sabe o que é uma Vocês chave precisam inglesa. aprender a fazer um condicional no computador. Deixa eu também, vou fazer falar. um break. O Olha o Jaiminho sifão deu uma... aí. Você viu que o Jaiminho deu uma Não bronca gostou, nele. não gostou. Falou, esses meninos... Os meninos do computador. vi. Menino do computador, olha lá, ó. Falou pro Sem o Sami. computador, ele se recusa a vir no programa. Você não sem o vem. laptop dele. Não Metade vai- é Cada um- brincadeira. O Jaiminho está Cada um- certo, Bronca. Jaiminho. Parabéns. Cada um escolhe suas... É break? suas armas. Então, eu quero agradecer. Ah. Obrigado. obrigada a vocês. É Wafa. Wafa Cadre. Wafa. É tipo Wi-Fi em vez do Então IA. é isso. O Wafa porque você coloca no. Poderia ser Wafa. Não, poderia ser que nem o EFA. Engasgou. Mas Certo? Mas é o Wafa. Tem acento. Isso, Wafa, tem acento. Então, Tem se acento. você for pronunciar, é Wafa Cadre. Evidentemente, a gente vai aprender a falar seu nome, Boa. porque a gente vai ficar repetindo muito que você é muito talentosa e uma figura bacana aqui na programação da Jovem Pan. E agora está no Morning. Boa. Todos os dias, Exato. com o sapatênis. Paulinho, Paulinho abraço. Encontrei o Paulinho. Paulinho tem Beijo, impossível. Paulo. Agora ele tá com um topete. É isso. Porque Ele sabe. careca ele já era. Agora Já, ele tá com o topete do. E você sabe o que André. significa Wafa? Você sabe? Eu não sei. Eu também não faço a menor ideia o que significa. É Wafa. prosperidade. Olha Meu só. avô que Prosperidade. escolheu. É isso aí. Obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês, É isso adorei aí. estar aqui.